Você já viu aquelas imagens da Segunda Guerra Mundial em que os tanques Sherman aparecem em chama? Você ouviu as milhares de histórias e rumores que circulam sobre eles. O que muitos não sabem é que, por trás dessas fotografias, esconde-se uma verdade ainda mais perturbadora. O que realmente viviam os soldados dentro desses blindados quando eram atingidos em pleno combate. Uma experiência tão inquietante que supera qualquer mito já contado. Mas antes de descobrir qual era o destino daqueles tripulantes e por que seus finais foram tão horríveis, precisamos voltar no tempo e entender o que levou à criação do Sherman e com qual propósito ele nasceu. Só assim é possível compreender por que tantas tripulações pagaram um preço tão alto. Após a Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento de carros de combate nos Estados Unidos praticamente entrou em pausa, como se tivesse mergulhado em um profundo letargo. Em 1939, o melhor que possuíam eram apenas cerca de 400 veículos leves, conhecidos mais como carros de combate do que como tanques de verdade, a maioria da série M2. Eram altos, com blindagem fina e sem capacidade de enfrentar os modelos que outras potências já estavam aperfeiçoando. Já a Alemanha havia investido de forma decisiva na doutrina blindada. Quando a guerra estourou, suas divisões de Panzers lideraram a ofensiva relâmpago que ridicularizou aqueles que ainda pensavam em estratégias do passado. Quando o conflito se transferiu para o deserto do norte da África e os Estados Unidos decidiram se envolver, o melhor que puderam colocar em campo foi o estranho M3 Lee. Seu design parecia improvisado. Como não tinham a tecnologia para instalar um canhão potente em uma torre giratória, montaram um canhão de 75 mm fixo na lateral do casco. Por cima, adicionaram uma torre com um canhão de 37 mm já obsoleto. Uma solução temporária que servia apenas para ganhar tempo, enquanto algo mais sério era desenvolvido. Esse algo foi o Sherman. O M4 Sherman nasceu em 1941 com urgência, herdando do M3 Lee um chassi confiável e um sistema de rodagem robusto, mas com uma melhoria fundamental: um casco totalmente soldado. A blindagem rebitada havia se mostrado uma armadilha mortal, já que, quando um projétil atingia os rebites, mesmo sem penetrar, eles se transformavam em fragmentos a altíssima velocidade e dilaceravam a tripulação no interior. Agora, com um canhão de 75 mm que na época era considerado adequado, o Sherman estava pronto para entrar em ação. Sua missão principal era apoiar a infantaria com projéteis explosivos, embora também se esperasse que pudesse enfrentar outros tanques inimigos. E ainda que hoje saibamos que essa não foi sua maior virtude, o verdadeiro problema surgiria mais tarde, quando suas tripulações tiveram de encarar um inimigo muito diferente do que esperavam. Os primeiros Shermans entraram em combate nas mãos britânicas, justamente a tempo de suprir perdas catastróficas no deserto e participar da Segunda Batalha de El Alamein em 1942. Cerca de 250 tanques recém-saídos de fábrica, pintados com camuflagem desértica, chegaram ao Egito no momento mais crítico. Para os britânicos, o Sherman foi quase um milagre. Finalmente tinham um blindado que podiam desligar à noite e ligar novamente na manhã seguinte, algo que seus cruzadeiro e cruiser nem sempre conseguiam. Além disso, seu canhão de 75 mm superava em muitos velhos calibres de 50 mm, sendo capaz de enfrentar os Panzer III e IV antes que recebessem mais blindagem. E, ainda que não fosse invulnerável, oferecia uma proteção bem melhor do que a dos modelos anteriores. Em poucas semanas, os britânicos pediam mais Shermans. Mas havia um detalhe assustador: a reputação de incendiar-se com facilidade ao receber um impacto. Uma fama que, como veremos, tinha fundamentos bem reais. Ainda assim, para os britânicos foi uma melhora indiscutível. Já para os americanos, a história foi diferente. Quando os norte-americanos desembarcaram no norte da África no fim de 1942 com uma mistura de M3 Lee e M4 Sherman, a situação mudou drasticamente. Diferente dos britânicos, que já conheciam as táticas alemãs e estavam calejados no deserto, as tripulações americanas eram inexperientes. O resultado foi desastroso. Na Batalha do Passo de Kasserine, confiaram demais na aparente robustez de seus novos tanques e subestimaram o inimigo.
Os canhões antitanque alemães e os Panzers manobraram com astúcia, destruindo formações inteiras de Shermans. Foi um banho de sangue. Os que sobreviveram aprenderam a lição, mas esse aprendizado foi pago com vidas. E logo, tanto britânicos quanto americanos perceberam algo ainda mais inquietante: o que acontecia dentro de um Sherman quando era atingido. Os resultados gelaram o sangue de todos. Ficou evidente que os tanques ardiam como tochas ao receber um impacto, e não era pelo motor a gasolina, como muitos acreditavam, mas sim pela forma como a munição estava armazenada. A munição do Sherman era armazenada em todo o casco, em compartimentos sem maior proteção, literalmente cercando a tripulação. Quando um projétil inimigo conseguia penetrar a blindagem, o mais provável era que atingisse alguma dessas cargas. O resultado era devastador. Uma explosão em cadeia que transformava o interior do tanque em um forno. Os sobreviventes desses incêndios raramente conseguiam escapar, e os que conseguiam quase sempre ficavam com ferimentos terríveis. Essa característica deu ao Sherman o apelido de Ronson, como os isqueiros de bolso da época que se anunciavam com a frase "acende na primeira". Para os alemães, o apelido era ainda mais sinistro: Tommy Cooker, ou seja, a panela onde se cozinham os tumis. As autoridades militares não demoraram a notar a gravidade do problema. Em meados de 1944, começaram a modificar a disposição interna da munição, transferindo-a para compartimentos no piso do tanque com um sistema chamado wet sotovage. As estivas eram cercadas com líquido anticongelante que atuava como uma barreira contra o fogo. Essa inovação reduziu drasticamente as chances de incêndio, mas, a essa altura, milhares de tripulações já tinham sofrido na pele o pior pesadelo de qualquer blindado: ser atingido e não ter saída. O problema se agravou quando os Shermans tiveram de enfrentar inimigos muito mais formidáveis. Durante os combates na Normandia, em 1944, depararam-se de frente com os Panther e os Tiger. O canhão de 75 mm do Sherman, que em 1942 havia sido aceitável, mostrou-se inútil contra a blindagem inclinada dos Panther ou contra o frontal dos Tiger. Para perfurá-los, era preciso se aproximar perigosamente pelos flancos, expondo-se ao fogo inimigo. Enquanto isso, os canhões alemães de 75 e 88 mm atravessavam o Sherman sem dificuldade. Foi então que os soldados americanos cunharam outra expressão arrepiante: 3 contra 1. Referiam-se ao fato de que eram necessários 3 Shermans para derrotar um Tiger, sabendo que, quase com certeza, 2 deles seriam destruídos na tentativa. Apesar de tudo, o Sherman tinha vantagens que não podiam ser ignoradas. Era mecanicamente confiável, podia percorrer longas distâncias sem falhar e era relativamente fácil de reparar em campo. Além disso, os Estados Unidos produziam uma quantidade esmagadora, mais de 49 mil unidades ao longo da guerra. Isso significava que sempre havia mais Shermans disponíveis. Embora os tripulantes soubessem que suas chances de sobrevivência eram limitadas, também sabiam que nunca estariam sozinhos na linha de frente. A estratégia não se baseava em ter o tanque mais forte, mas em superar o inimigo com uma combinação de números, logística e apoio aéreo. Com o tempo, surgiram versões melhoradas para tentar equilibrar a balança. O Sherman Firefly, modificado pelos britânicos, incorporava um canhão de 17 libras capaz de perfurar até mesmo o frontal de um Tiger a longa distância. Era tão temido pelos alemães que as tripulações tentavam destruí-lo primeiro em cada combate. Os americanos também introduziram o canhão de 76 mm em algumas versões, que ofereciam um pouco mais de potência contra blindados, embora continuasse insuficiente diante dos monstros alemães. Mas, além das variantes, o que nunca desapareceu foi o medo da tripulação. Os tanquistas sabiam que, em caso de impacto, suas chances eram mínimas. Alguns soldados improvisavam armazenando sua munição em locais mais seguros. Outros adicionavam sacos de areia ou chapas de metal nas laterais para tentar reforçar a blindagem, embora quase sempre com pouco efeito real. E, mesmo assim, apesar do terror constante, os homens continuavam cumprindo sua missão. Era uma mistura de disciplina, companheirismo e pura necessidade de sobreviver. O legado do Sherman é ambíguo. Por um lado,
Foi o tanque que acompanhou os aliados em quase todos os frontes, desde o deserto africano até as ruas de Berlim. Sem ele, seria impossível imaginar a vitória aliada. Mas, ao mesmo tempo, para as tripulações que o conduziram, foi uma máquina tanto de esperança quanto de morte. Uma ferramenta que podia salvá-los em uma batalha, ou condená-los em questão de segundos. Hoje em dia, os sobreviventes que recordam aqueles anos descrevem a experiência dentro de um Sherman como estar preso em uma lata de aço com a constante sensação de que um único impacto poderia acabar com todos. Alguns relatos falam do calor insuportável, da fumaça espessa que cegava a visão, dos gritos desesperados quando um projétil entrava e atingia a munição. Eram cenas que, mesmo décadas depois, ainda atormentavam seus sonhos. E embora os mitos tenham exagerado alguns aspectos, a verdade por trás dessas histórias é igualmente aterradora. O Sherman não era o monstro imbatível que a propaganda quis mostrar, mas sim um tanque de compromissos concebido para a guerra total, em que a quantidade e a logística valiam mais do que a vida de cada soldado dentro dele.